Como é que é, malta? Espero que esteja tudo bem desse lado. No vídeo de hoje vou-vos falar sobre um fenómeno que é bastante comum neste núcleo de high achievers, por assim dizer, de empreendedores, de freelancers e até mesmo de pessoas que trabalham por conta de outro, mas que têm trabalhos bastante importantes e têm funções bastante importantes, basicamente, no sucesso desses negócios. E refiro-me ao síndrome do impostor, ao imposter syndrome. Muitos de vocês, lá está, como eu disse, se sincerem em algum tipo destes núcleos, estão bastante familiarizados e provavelmente já sofreram desse problema. E, no fundo, o que é? Porque provavelmente também já devem ter ouvido falar, porque é um tema bastante comum também pelas redes sociais, nesta onda de mindsets, de páginas de mindset, páginas de empreendedorismo e páginas de business. Portanto, vamos diretamente ao que interessa. O que é o Imposter Syndrome? É um fenómeno em que indivíduos, lá está, high achievers, por assim dizer, duvidam das suas realizações e que têm um medo persistente a ver pessoas que ponham em causa a qualidade do trabalho deles e até, de um certo modo, serem considerados fraudes quando está longe disso acontecer. E eu falo por experiência própria. No ano passado, isto também me aconteceu, no início de 2022, quando, de um mês para o outro, basicamente perdi todos os meus clientes. 6 deles foram por motivos externos e 2 deles foram, efetivamente, por falha nos nossos resultados, por falha nossa. E isso pôs-me numa situação bastante negativa, num state of mind bastante negativo, em que nos próximos 2 a 3 meses nunca estive numa situação tão deprimente, por assim dizer, a nível de mindset, porque, tal como é definido o tal síndrome do impostor, eu vivia neste medo consistente de que as pessoas me achassem uma fraude ou que as pessoas duvidassem da qualidade do meu serviço, quando, na realidade, eu até tinha um bom serviço e estava a gerar bons resultados. Eram ali 2 casos específicos e, infelizmente, por falhas de capacidade minhas, naquela altura não estava a conseguir responder às necessidades deles, e outros clientes que deixaram de trabalhar com a CRC por motivos externos que eu não tenho qualquer tipo de controle, mesmo que se tivéssemos trazido 1 milhão de euros em retorno nesse mês. E antes de mais também peço um bocadinho de desculpa pelo barulho de fundo, porque assim que eu decidi começar a gravar este vídeo, os vizinhos decidiram começar a limpar o jardim e a varrer as folhas. Portanto, um pequeno heads up. O que é que acontece aqui nestes indivíduos que sofrem do síndrome de impostor? Todos nós acabamos por ter uma certa dificuldade em aceitar os nossos sucessos e passamos a atribuir todas as nossas realizações e os nossos sucessos a sorte, a fatores externos que não têm a ver com a nossa performance. Vou-vos dar um exemplo concreto. Depois desses meses, assim, um bocadinho mais dark, vieram alguns dos melhores meses da CRC, uns meses depois. E no início, ainda sofria bastante de imposter syndrome, por causa de tudo aquilo que tinha acabado de acontecer. E isso fez com que esses primeiros clientes que entraram nesses meses que começaram a correr melhor, me aumentasse ainda mais a minha dúvida, porque eu pensava, eu não sei como é que eu saquei estes clientes basicamente só entraram na minha agência por sorte, eu não fiz nada para ter estes clientes, eu não mereço estes clientes estão aqui na minha agência e eu não consigo dormir à noite porque acho que não lhes vou conseguir entregar resultados. O que, por um lado, é importante haver esta preocupação, porque podemos demorar 10 anos a construir uma reputação e basta um resultado horrível com um cliente para estragar a nossa reputação, portanto é importante haver essa preocupação. Mas quando é justificada, e não era o caso, porque estávamos constantemente a trazer bons resultados aos nossos clientes, mas dado algumas ineficácias minhas e dado outros fatores externos que fizeram com que alguns clientes saíssem, eu começasse a duvidar das minhas capacidades e começasse a acreditar que nunca mais iria conseguir atingir esse nível de output, e se alguma vez o atingisse, seria por sorte ou seria por coisas externas também, que nada tivessem a ver com a quantidade absurda de marcas com quem eu entrava em contacto todos os dias, a equipa de comerciais que eu comecei a criar por volta dessa altura, e a qualidade dos nossos serviços que foi aumentando e que por si só quase que se vendia sozinho. Uns meses antes disso, ter tido essa experiência negativa veio influenciar bastante ali a primeira metade de 2022. Qual é que é então a melhor forma de darmos a volta aqui ao Imposter Syndrome?
temos aqui 5 passos que são bastante importantes, foram aqueles que eu tomei e foram aqueles que, basicamente, em poucos meses me conseguiram resolver este problema. Que o primeiro, reconhecer efetivamente que isto é uma coisa e que é um síndrome, claro, não é uma patologia, mas é um síndrome que é bastante comum, lá está, entre high achievers, e só pessoas que estão neste top 1% é que vão sentir e que se vão expor a este tipo de problemas. Portanto, reconhecer isso, eu lembro-me que quando estava a sentir alguns destes sintomas, lá está, não conseguir atribuir os meus sucessos ao meu esforço, duvidar de todas as minhas capacidades, eu próprio teria algum tempo para fazer uma pesquisa na net, e foi aí que efetivamente me deparei com esta label que foi inventada, do Imposter Syndrome. Foi aí o início do fim, digamos, para me começar a sentir melhor comigo mesmo, porque me apercebi que é algo bastante comum e só é comum entre pessoas que estão a atingir coisas significativas na vida. Portanto, nada tem a ver com a vossa falta de capacidade e a vossa falta de qualidade. O segundo passo foi desafiarem os vossos pensamentos negativos. Ou seja, se vos vem à cabeça que não merecem esse cliente, ou se vos vem à cabeça de que, apesar dos resultados estarem bons, nunca vão ser suficientes para agradar o cliente, apaguem o computador, fechem o ecrã, vão dar uma volta à praia, vão dar uma volta ao jardim, o que quer que seja, vão apanhar ar e reflitam sobre os factos. Começar a adoptar uma mentalidade de facts over feelings foi um dos fatores mais importantes em dar a volta aqui ao síndrome do impostor. Porque a partir do momento em que me entrava o pensamento à cabeça de que o cliente provavelmente não está feliz e provavelmente no próximo mês não vai renovar, o lado facts over feelings do Pietro vinha ao de cima e dizia: não, Pietro, na realidade, no mês passado geraste 200 leads e dessas 200 leads geraste X conversões e dessas X conversões geraste X mil euros, que foi um retorno de não sei quantas vezes maior ao investimento que fizeste. Portanto, nada tens de te preocupar. Então, dar prioridade aos factos para conseguirmos desafiar estes pensamentos negativos foi um fator bastante importante. O terceiro fator foi aprender com os erros. Porque, efetivamente, todos fazemos erros. Como eu cometi no início do ano passado, final de 2021 início de 2022, cometi erros. E por isso é que 2 daqueles clientes que saíram efetivamente porque não estava a prestar um bom serviço, não estava a conseguir responder às necessidades deles. E por isso, algo que me permitiu, uns meses depois, chegar aos 17 clientes ativos em carteira num só mês, foi ter aprendido com as falhas que fiz ao longo do ano, principalmente no início do ano, as falhas que fiz a gerir os clientes, as falhas que fiz ao qualificar os clientes, porque se calhar há clientes que não me interessam trabalhar, e o facto de ter aprendido com essas falhas ajudou-me bastante também a ultrapassar todos estes problemas. O quarto ponto tem basicamente a ver com os ambientes que vocês frequentam. Dar prioridade a facts over feelings, a não ceder a tentações e a desafiarem-se a vocês mesmos. Se calhar não vai ser um ambiente muito propenso para vocês darem a volta a este Imposter Syndrome, face a rodearem-se com mentores, com amigos, com colegas, com familiares, que se calhar têm esta mentalidade que corresponde aos 3 últimos pontos que eu acabei de vos dizer e que muito provavelmente vai-vos ajudar a darem a volta a estes problemas. E também foi uma das coisas que mais me ocupou tempo, entre aspas, em 2022, foi garantir que as pessoas com quem eu mais me passava tempo eram pessoas que mais se alinhavam com estes objetivos. E por último ponto, visualização. Vocês ficariam pasmados com a quantidade de estudos e de informação e de dados que há na internet, do poder que basicamente a mente humana tem. E estamos a falar literalmente ao ponto de termos um caso em que 2 grupos de pessoas consumiram um batido proteico, em que um batido era bastante saudável, lá está, com bastante proteína, não tinha muitas calorias, não tinha gorduras, eles diziam que era super saudável, e o outro ao contrário, era só açúcar, só gorduras e etc. Que no final do dia o batido era exatamente o mesmo. Simplesmente, ao grupo A, a equipa apresentou-lhes que era então um batido menos saudável, e ao grupo B, a equipa apresentou-lhes que era um batido muito mais saudável. E só com isso, com essa informação que foi basicamente incutida na mente dessas pessoas, e que durante um mês, basicamente, essas pessoas se sujeitaram a, basicamente, beber esse batido todos os dias como as suas refeições. O grupo A aumentou peso e teve uma data de problemas de saúde, e o grupo B perdeu peso e, basicamente, quase que nunca se sentiu tão saudável. E isto justifica-se graças ao poder que temos na nossa mente. E é replicável não só como a beber batidos, como também
a dar a volta aqui ao síndrome do impostor. Ou seja, meterem na vossa própria cabeça e autoconvencerem-se, quase que fazerem uma autolavagem cerebral de nada do que aquilo que vocês estão a pensar é verdade e que vocês efetivamente merecem aquilo que estão a receber e que os vossos serviços efetivamente têm qualidade e que efetivamente os clientes estão satisfeitos convosco. Eu não estou a dizer para se auto-iludirem, porque se efetivamente, e se lá está, se puserem facts over feelings e se aperceberem que os clientes não estão a ter bons resultados, nenhum dos vossos clientes está a ter bons resultados ou não estão a ter uma boa performance, não estão a ter uma boa performance e os factos provam isso. Eu estou a dizer a partir do momento em que as vossas emoções começam a tomar conta dos factos e vocês acham que a realidade é uma coisa quando a realidade em si não é essa coisa, darem prioridade a estas técnicas de visualização e chegarem à conclusão de que efetivamente vocês merecem o output que estão a receber. Este é o meu take e a minha experiência pessoal com o Imposter Syndrome ou com o síndrome do impostor e como é que dei a volta. Se és um high achiever, se trabalhas numa posição que tem bastante pressão e tens bastantes responsabilidades, quer que seja, se alguma vez já sofreste também com este síndrome, entre aspas, conta-me a tua experiência nos comentários e troca ideias também com outras pessoas que estejam a comentar. Eu espero que tenhas gostado, não esqueças de deixar o teu like e de subscrever e vemo-nos em breve. Tchau, tchau.